Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula então nós vamos fazer a correção de uma atividade. Bom, eu tenho aqui o enunciado dessa atividade, já criei um arquivo chamado exercício 4.py, e você deve estar se perguntando, mas cadê o joguinho, o símbolo do jogo da velha aqui, né, o cerquilha? Então, quando a gente tem um bloco de comentários no Python, a gente pode utilizar dessa forma aqui, né? Utilizando três aspas simples para abrir o bloco e três aspas simples para fechar. Então, desta forma, o Python entende que o que estiver aqui dentro dessas aspas simples é comentário. Então, fica aí mais uma dica para vocês. E nesse exercício, então, a gente vai fazer a leitura de duas notas. Então, vamos solicitar duas notas para o aluno. Ele vai informar essas notas, a gente vai calcular a média dessa nota e fazer, então, um bloco de decisões ali para executar determinada tarefa. Por exemplo, se essa média for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Então, vamos mostrar essa mensagem para ele. Se for menor que 7, reprovado. E caso ele tenha, a média dele for 10, ele é um aluno aprovado com distinção, ou seja, é um aluno com destaque, né? Com mérito. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, vamos pedir então a nossa primeira nota. E a nota pode ter casas decimais, portanto do tipo float. E eu vou solicitar aqui o input de informe a primeira nota. Agora já tenho a primeira entrada, a segunda entrada vai vir na variável n2, mesma coisa do tipo float, input, informe a segunda nota. Ok, já estou aqui com as minhas notas, já tenho o comando de entrada. Agora eu preciso calcular a média. Então eu vou criar uma variável chamada média, que vai ser igual à soma de N1 mais N2, e está entre parênteses porque eu preciso somar primeiro para depois fazer a divisão por 2, né? Então se eu pedir duas notas, então eu somo duas notas e divido por 2. Se eu peço 4 notas, aí então você teria que somar as 4 notas e dividir por 4, tá? Então no caso aqui eu pedi duas notas, já tenho a média. Vamos executar aqui para ver se está funcionando? Então print média. Vamos executar aqui. Informe a primeira nota, 8. A segunda nota, 6. Então, 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, o nosso programa, o nosso algoritmo até aqui já está funcionando. O que a gente precisa fazer agora, então, é fazer aqui, utilizando o if, para verificar o valor dessa média e mostrar, então, a mensagem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso perguntar, né? Se eu pergunto, a gente utiliza na programação se, que é o if. Se média, né? Eu vou utilizar a minha média, o cálculo, se a média, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou comparar se essa média é igual a 10. Tá? Se a média for igual a 10, então comparação eu utilizo dois iguais. E aqui depois do 10 eu coloco então 2 pontos. Então se a média for igual a 10, eu vou já mostrar aqui, ó, a mensagem aprovado com distinção. Então print, eu vou digitar aqui, ó, aprovado com distinção. Vamos deixar só desta maneira aqui para ver o que acontece? Vamos executar só para vocês verem o que acontece. Informe a primeira nota, vou informar 10. Informe a segunda nota, vou informar 10. Olha o que aconteceu, até escrevi errado aqui, ó.
ele mostrou a mensagem, porque entrou dentro desse bloco do if, né? A média era igual a 10, e ele também mostrou aqui o que está na linha 18, tá? Se eu não quiser que isso aconteça, eu precisaria depois aqui do if colocar um else. Lembra que o else, dois pontos, representa o se não, e esse print tem que estar dentro do else, ou seja, eu preciso dar indentação aqui. Agora vamos verificar, vamos rodar aqui o nosso comando. Digite a primeira nota, 10, 10, e agora sim, como a média é igual a 10, então isso aqui, essa condição retornou verdadeiro, e ele entrou aqui no bloco na linha 14 e ignorou o que está dentro do else, tá? Então, quando eu não quero executar, eu quero executar uma coisa ou outra, então eu vou utilizar o if junto do else, tá? Agora, desta forma como está aqui, a gente só tá conseguindo aqui se ele for aprovado com distinção. Aprovado e reprovado ainda não temos. Então, se for igual a 10, ele já entrou no primeiro if, já entrou nesse if. O que eu vou fazer agora é utilizar o elif, tá? Que também eu posso passar aqui uma condição e perguntar se a média é maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, então print, eu vou colocar que ele foi aprovado. Então, se a média não for igual a 10, se a média não for maior que 7, então obviamente que ela é menor que 7. Então aqui eu não preciso de mais nenhuma condição. É só mostrar aqui que ele está reprovado. Então, reprovado. Eu vou executar novamente. Vamos ver então, se eu colocar 10 na primeira nota, 10 na segunda, olha lá, deixa eu até arrumar aqui, distinção, ele já entrou aqui, ó, como a média é 10, ele entrou aqui nesse bloco, retornou verdadeiro, ele já exibiu aqui, já ignorou todo esse restante do código, tá? Esta é a forma correta de a gente fazer. Agora, por exemplo, a gente pode inverter as condições aqui para poder fazer alguns testes e para você entender o que está acontecendo. Eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou começar fazendo um if perguntando se a média é maior ou igual a 7, né? Que é a minha primeira condição aqui na linha 3. Ó. Se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Então, dois pontos aqui. Eu vou dar um print e falar que ele está aprovado. Agora eu posso fazer assim, ó, elif, se média for igual a 10, aí eu mostro a mensagem lá, ó, print aprovado com distinção. Ou seja, ele se destacou na turma, né? Agora, se não for maior que 7, também não é igual a 10, então só pode agora ser menor que 7, né? Então aqui eu utilizo o else, não preciso de mais nenhuma condição, só para falar que eu posso utilizar quantos elifs forem necessários aqui embaixo, se fosse o caso, tá? Poderia vir aqui elif e passar a minha condição aqui. Porém, o else a gente só utiliza uma vez nesse bloco, tá? Então, ó, a média não é maior, se a média não for maior ou igual a 7, ele vem para essa linha 15. Se a média não for igual a 10, ele vem então para a linha 17 e executa o que está aqui dentro, que é print reprovado. Ok? Faltou dois pontos aqui. Vamos executar. Então, informe a primeira nota. Eu vou informar 10 novamente. E a segunda nota... Opa, faltou colocar coisas aqui. Primeira nota 10 e a segunda nota 10. Então ele já mostrou aqui que ele está aprovado. Opa, mas eu não teria que mostrar que é aprovado com distinção? Sim, mas presta, ó.
Olha a nossa lógica aqui dessa vez. Se a média foi maior ou igual a 7, e quando vale 10, né? Então a média valendo 10, chega aqui. 10 é maior ou igual a 7? Sim, é maior. É maior que 7. Então essa condição retorna verdadeiro e ele imprime então que está na linha 14. Por isso que da primeira forma que eu fiz é a forma correta. Porque primeiro eu pergunto se já é igual ou igual a 10. Porque se for, já mostro a mensagem. Se não for, então eu faço a outra verificação. Então se você fez desta forma aqui, você vai ter esse probleminha. Não vai conseguir mostrar aprovado com distinção, tá? Então, deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z. Agora desta forma aqui, perguntando se a média é igual a 10 ou a média é maior ou igual a 7. Então se isso retornar verdadeiro, ele já mostra isso aqui. Tá? Se não, ele vem para cá e, por fim, se isso também retornar falso, ele volta aqui para o else. Vamos executar mais uma vez? Então, vou informar 8 e vou informar 8. Tá? Onde que ele tem que entrar? 8 mais 8, 16, dividido por 2 dá 8. Então, aqui a média, quando ele chegar nesse if, 8 é igual a 10? Não, não é. Então retorna falso. Ele vem para o elif. 8 é maior ou igual a 7? Sim. Então ele tem que executar o que está aqui na linha 16. Vamos lá. Vou dar um Enter. Então mostrou aqui aprovado. Vamos testar mais um aqui. Então a primeira nota ele tirou 5 e a segunda nota 6. Aqui, já entrou em reprovado. Então o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Vou fazer uma com 10 aqui, ó. Aprovado com distinção. Então perceba como que funciona a lógica de programação, tá? Então isso aí vem com muito teste, fazendo muitas vezes, repetindo, vendo e revendo. Eu espero aí que você tenha conseguido entender e eu te vejo então na nossa próxima aula.